Retorno a esta tribuna para novamente abordar alguns aspectos da nossa conjuntura econômica, da nossa realidade política. Parece-me que hoje existe uma percepção difusa, talvez uma conclusão óbvia, de que os desacertos da economia encontram-se no cerne de todos os males com os quais, lamentavelmente, o país vem se defrontando. A assertiva torna-se ainda mais patente à medida que a crise se alastra de forma célere. Basta lançar um breve olhar na direção dos indicadores econômicos para constatarmos, sem equívoco, que a condução catastrófica da economia nacional repercute implacavelmente em toda a sociedade, produzindo muitas outras crises, todas em escala exponencial. Neste momento triste de nossa história, as crises que, de forma desafortunada, assolam o Brasil são múltiplas e multifacetadas. São muito além da economia e também de natureza social, política e de credibilidade. São crises que se alimentam mutuamente. Com efeito, todas elas reverberam o prosseguimento de uma política econômica equivocada, cujos efeitos danosos transcendem a seus próprios domínios. Trata-se de uma crônica anunciada, sobre a qual venho frequentemente alertando desta mesma tribuna. Os números que regularmente surgem atestam a premissa. Dados divulgados na última semana pelo Banco Central revelam que o resultado das contas públicas no Brasil bateu um novo recorde negativo, atingindo o pior resultado desde o início da série histórica de 2002. No mês de fevereiro deste ano, houve 23 bilhões de déficit primário. Em 12 meses, até fevereiro deste ano, o resultado negativo somou 638 bilhões de reais, o equivalente a 10,75% do PIB. O próprio Banco Central admite que o resultado deixa evidente o descompasso entre as receitas e as despesas neste período. As receitas recuaram, em termos reais, algo entre 12% e 13%, refletindo em grande parte o ciclo recessivo da atividade econômica, mas ainda uma inclinação perdulária do governo. Isso significa que as despesas do governo encontram-se em um nível cada vez mais elevado, quando comparadas às receitas obtidas. O governo só tem 3 caminhos para resolver o problema: cortar gastos, aumentar impostos e ampliar o seu endividamento. O cenário de mercado já aponta que a dívida pública pode alcançar 73,2% do PIB neste ano de 2016. Contudo, com a deterioração do cenário que vemos, é possível que o número real venha a ser muito pior. Relatório recente, publicado pelo Bank of America, endossa essa estimativa ao apontar o risco da situação caótica para a economia brasileira, ao afirmar que o Brasil está flertando com o abismo em sua dívida pública e um pequeno descuido pode fazer essa dívida entrar em uma espiral. Caso a incúria do governo brasileiro continue, em breve o país terá uma dívida impagável e poderá voltar a viver as mazelas da hiperinflação e taxas de juros ainda mais elevadas do que as atuais. A estabilidade da moeda, construída a partir do governo Itamar Franco, e a ampliação das conquistas sociais no governo Lula serão colocadas em xeque. Aliás, o fraco desempenho das contas públicas acontece em meio à forte recessão da economia brasileira, que tem diminuído o emprego, a renda, o que traz grandes sacrifícios para a nossa já sofrida população. Além disso, a redução da demanda por bens e serviços diminui as receitas da União, dos estados e dos municípios, porque reduz a arrecadação dos impostos. Não podemos esquecer que há ainda uma elevada carga tributária que cria
compreensível resistência da sociedade à criação de novos tributos sob pressão de uma crise orçamentária. Este é o caso da tentativa da redução da CPMF, que, embora seja um tributo considerado bom do ponto de vista técnico, hoje é considerado inaceitável por boa parte da sociedade. Deixando a esfera das contas públicas, os reflexos dos desacertos da política econômica podem ser aferidos na retração do consumo e na queda da confiança da indústria brasileira. Atingimos uma marca nada desejável de 24 meses seguidos de taxas negativas de produção. O mau desempenho do setor é liderado pela indústria de consumo de bens duráveis, automóveis e eletrodomésticos, e bens de capital como máquinas, equipamentos e materiais de construção. Esses dois segmentos dependem estritamente da confiança e da renda, ambas afetadas pela crise político-econômica e pelo freio ocorrido no consumo e nos investimentos. Essa conjunção de fatores derrubou o resultado geral da indústria. Senhora Presidente, o momento é de especial gravidade. Até mesmo a ONU está preocupada com a situação brasileira e seus eventuais impactos por todo o mundo. Em declarações recentes, o secretário-geral da ONU pediu uma reação do Brasil diante da crise enquanto se trata de um problema doméstico, de modo a não virar uma preocupação social global. As dificuldades para equacionar o problema da dívida pública têm levado o governo a reduzir seguidamente a meta fiscal, em um claro sinal das incertezas que o futuro nos reserva e, sobretudo, acerca da efetividade das medidas adotadas. Foi o que fez o governo a encaminhar ao Congresso Nacional, na última semana, projeto de lei que altera a meta fiscal e autoriza um déficit de quase 100 bilhões de reais em suas contas em 2016. Um déficit de 100 bilhões. O fato nada alvissareiro em termos tempestuosos é que dificilmente será possível deter a escalada da dívida pública em um período curto, qualquer que seja o cenário político futuro. Um ajuste fiscal somente será viável com a recuperação do PIB e a queda de juros. Não se trata de uma equação simples. O tamanho da dívida, os juros reais acima da inflação e o crescimento da economia, que são variáveis que devemos levar em consideração para manter um superávit, vivem um momento desfavorável, como bem sabemos. Para completar, o espectro de um descontrole inflacionário ainda nos espreita. A situação requer um esforço grandioso de toda a sociedade e, sobretudo, a adoção de medidas efetivas. O que mais causa perplexidade, entretanto, é observar a incapacidade do governo de reverter sua falta de credibilidade perante a sociedade e os agentes econômicos, quanto à condução da política econômica do país. Isso, sem dúvida, resulta em um quadro de contaminação generalizada de amplos setores da nossa sociedade. Não é à toa, enquanto o país precisa de propostas de reforma mais profundas, o governo dá sinais erráticos e age como se estivesse numa campanha eleitoral, fazendo de tudo apenas para evitar o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Com isso, repete os erros de 2014, quando fechou os olhos para a gravidade da crise e empurrou com a barriga o dever de colocar em prática as medidas que evitassem com que chegássemos na situação em que nos encontramos. A solução, Senhora Presidente, não pode ocorrer mediante uma ação que não seja uma construção democrática. A crise econômica só pode ser resolvida pela política. E a política está, sem dúvida alguma, em todos os setores da vida nacional, não só nas manifestações, também internamente no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, neste momento, é chamado pela população para tomar uma definição. E eu acho que o governo poderia sinalizar, sem dúvida alguma, para uma saída democrática, menos traumática, que não pudesse causar tanto constrangimento a este Congresso. Poderia concitar as forças vivas da nação para um acordo envolvendo a possibilidade de novas eleições neste país. Inclusive,
O senador Capiberibe hoje teve uma reunião conosco, na reunião do Bloco Socialismo e Democracia, e apresentou uma proposta que, sem dúvida alguma, fortalece uma outra que já está na Comissão de Justiça, e que o relator é o senador Anastasia, para a aprovação de uma proposta democrática que é utilizada em muitos países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, que é a aprovação da revogação do mandato eletivo, que é a aprovação do recall, de tanta utilidade nos regimes democráticos para a solução de crises institucionais como esta que nós estamos vivendo. E, além disso, o fortalecimento de uma discussão em cima dessa crise, de uma futura implantação do regime semipresidencialista em nosso país. Devido ao tempo, senhora presidente, e para não atrapalhar aos demais que estão inscritos, eu encerro o meu discurso, mas pedindo a Vossa Excelência que transcreva o restante daquilo que eu não tive tempo de pronunciar. Agradeço a Vossa Excelência.